vamos fazer agora trabalhar o primeiro passo desse método. Então vai ser primeiro passo, princípios de observação. Já pega aí seu celular, tira um print, tira uma foto e marca lá no meu Instagram, esse Instagram aí, já coloca lá. E eu vou fazer agora, hein? Pausa pra foto. Um, dois, três, tira a foto aí. Boa. Eu tiro o print, me marca lá, que eu vou repostar com muito prazer, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, princípios de observação. Quando a gente fala da observação, a gente não está falando de uma olhada casual, tá? Pro texto, não é uma olhada casual, mas sim de nos determos prolongadamente. A gente vai, olha, entrar no texto e vai mergulhar, esquadrinhar ele, esmiuçar, tá? Precisa, penetrante e persistentemente no texto. Essa vai ser nossa olhada, nossa profundidade na palavra. A gente tem que desenvolver, e esse é o meu papel aqui como professor, é desenvolver em você uma mentalidade de investigador. Um bom investigador começa com os dados, não com a conclusão pré-concebida. Não, na verdade, não é isso. São os dados. O papel consiste em descobrir o que outros não viram nessa leitura rápida. É isso que a gente vai fazer. Só pelo fato de não terem observado cuidadosamente as pistas. E, irmão, é uma coisa assim. Tem um vídeo de um senhor que ele estava adulterando com outra mulher porque ele leu assim, sem observar. Ó, você vê o perigo da observação. Ele leu assim na Bíblia: vai adultera. Ele colocou um acento errado na palavra e entendeu que ele tinha que adulterar, trair a esposa dele e fazer com que a mulher que ele estava adulterando traísse o marido dela. Mas na verdade a Bíblia estava escrita assim: vai adúltera. Olha pra você ver como que a falta de observação pode ser perigosa na vida de um crente. Então, esse é o primeiro passo: observação do nosso método OIA. Olha para a palavra. Esse é o nosso método. Então, observar é o quê? É o que o texto diz. Isso é observação. Lembra que a gente falou na última aula? Observar é prestar atenção no que o texto diz. Isso é observação. Observação é o que o texto diz. E a gente tem aqui algumas opções de observação. A gente tem aqui uma observação simples, nome de pessoas humanas, nome de pessoas divinas, palavras repetidas, data, tempo. É você perceber isso no texto, lugares. Essa observação simples, ela é obrigatória aqui no nosso curso. Você tem que fazer isso aí na sua Bíblia. E a gente pode fazer de duas formas. Ou você pode fazer ela pintada. Eu vou te dar um exemplo da Bíblia, dela pintada, ou você pode fazer ela escrita como um mapa mental. E a gente está fazendo também os mapas mentais da Bíblia toda, tá? Então, se você tiver interesse, fica ligado aí. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar ele no curso ou para você adquirir de um valor bem acessível. Então, a gente tem essas duas opções. Ou a Bíblia pintada, você vai escolher cores para cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, você pega aí vermelho, nome de pessoas, azul, pessoa divina, palavra repetida, verde, data e tempo, marrom, lugares, laranja. E você vai ler o texto. Todas as vezes que você vê um nome de alguém, você pinta de vermelho. Toda vez que você vê lá Deus, Jesus, Espírito Santo, azul, pessoas divinas. Palavra, a palavra está repetindo demais, marca também, é muito importante. Data, marca. Tempo, hoje eu fui, marca. E aconteceu naqueles dias, marca. Que dias são esses? Essa é uma observação. Lugares, é, Jesus entrou em Jericó, marca Jericó. Que cidade é essa? Onde era Jericó? Isso aí é uma coisa muito importante para a gente entender no texto. Uma observação avançada, como palavras difíceis. Às vezes, palavras muito difíceis, você pega e marca lá, que ela pode ter uma chave muito importante. Palavras-chave, palavras importantes para aquele texto. Geralmente, palavras importantes têm muito a ver com as palavras repetidas, que essas palavras repetem muito no texto. Quando um autor quer enfatizar muito uma ideia e ele coloca aquela palavra, é muito importante. Então, os parágrafos, se você marcar a divisão dos parágrafos, é muito importante
porque nem sempre a nossa Bíblia está dividida certo. Às vezes você lê, mesmo, por exemplo, Coríntios, se eu não me engano, Coríntios 10 a 11, o texto, a marcação é ruim, geralmente da sociedade bíblica. Gênesis 2 e 1 tem um fim um do outro errado. Parece que o 2 começa ainda com o capítulo 1, só que já mudou para o 2. Então, quando você lê, você nessa forma indutiva, você consegue perceber essas nuances nos parágrafos e nos textos. Então, interrelação de termos, quando o assunto está se cruzando, quando o autor ele está jogando sempre um contraponto. Paulo faz muito isso. Ele fala sobre a vida e sobre a morte. A vida e a morte. Aquilo, o pecado gerava morte em nós, mas o evangelho nos gera vida. Então é um contraponto, é uma interrelação dos termos do texto e termos teológicos que a gente vê como predestinação, a gente lê presciência. O que que significa essas coisas? São termos teológicos. Imperativos, a gente percebe muito esses imperativos nas cartas. Tito, vá, faça, seja, não faça isso, faça aquilo, se levante. Perceber esses imperativos no texto é algo muito importante para nós também, entende? Então, o que que a gente precisa de perceber mais sobre essas práticas para observação? O gênero literário é uma coisa muito importante. O gênero literário é muito importante, porque a gente reconhece os termos empregados pelo autor na geografia que ele está escrevendo ali, para o gênero que ele está fazendo. E suas interrelações ocorrem dentro de um contexto histórico, de uma obra maior que emprega um ou mais gêneros literários. Por exemplo, vou dar algum aqui para você. Literatura discursiva e lógica, Romanos e Gálatas. É muito assim, às vezes parece que você está lendo Romanos, parece que você está num tribunal, porque Paulo usa muito dessa linguagem para falar com esses irmãos, né? Narração prosaica, Atos, Juízes, é uma prosa, é uma narrativa, está contando uma história para nós. Poesia hebraica, Salmos, é totalmente diferente, irmãos. Salmos é um livro tão rico, quero muito fazer Salmos aqui para vocês. Jó, Cantares, alguns textos nos profetas têm essa poesia hebraica. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é um pastor e eu sou uma ovelha? Não, eu não sou uma ovelha, mas é uma poesia hebraica. A poesia hebraica existe uma correlação da rima diferente do Brasil, que é batatinha quando nasce espalha rama pelo chão. É rimas engraçadas. A poesia hebraica rima o sentido. A ideia é essa, que se rime o sentido. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo conselhos, nem se assenta com caminhos escarnecedores, nem se aceita na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Então tá fazendo, tá vendo? Ele não é para ele é, tá rimando a ideia do que ele quer falar. Não rima sonora nas palavras, que o Brasil tem muito. Drama e prosa dramática. Cantares, Jó tem isso, né? Apocalipse tem muito isso, a gente percebe. Literatura apocalíptica tem Apocalipse, Daniel, Isaías. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? Então é uma literatura, uma forma de escrita, uma forma de escrever que é característico daquele gênero literário. Apologia dinástica, Primeira Reis, Segunda Reis, Primeira e Segunda Samuel e Primeira e Segunda Crônicas. Uma curiosidade para você: Primeira Reis e Segunda e Primeira Samuel e Segunda Samuel é um livro só, tá? É um livro só na Bíblia hebraica. A nossa fez essa divisão, né? Já a Septuaginta fez essa divisão, porque é um livro muito grande. Então, só para você ter essa ideia do tamanho que eram os rolos, não havia essa divisão, era corrido. E a gente vai ler falando sobre reis, a história dos reis, um rei que nasceu, outro rei que morreu, a gente sempre vai ver falando dos reis. Então, o tratado de pactos, Deuteronômio é um pacto, Lamentações, Ezequiel, a gente vê muito essa linguagem de Deus. Olha, façam isso e eu vou fazer isso por vocês. Se vocês fizerem isso, isso vai dar errado. Se vocês fizerem aquilo, aquilo vai dar errado. A gente vê muito isso nesses livros.
Antologia Sapiencial, Sapiência e a Sabedoria. A gente vê esses livros que, em outra forma de dizer, também se pode ouvir falar de poéticos, livros poéticos, sapienciais, que é Eclesiastes, Cantares, Jó, Provérbios, fala sobre a sabedoria do homem. Provérbios, Eclesiastes, fala sobre a vida, sobre correr atrás das coisas, a filosofia de vida dos homens, da satisfação do trabalho, Provérbios falando sobre a sabedoria, o saber viver, né? A sabedoria de Deus. Então, é esse gênero literário. Literatura parabólica, a gente encontra isso nos evangelhos. Jesus, o semeador saiu a semear. Isso é uma parábola, ele está usando de uma figura normal daquele contexto para explicar e para dar um ensino sobre o reino de Deus. Literatura epistolar, cartas do Novo Testamento, é um período da história que as epístolas, as cartas, foram o maior meio de comunicação e existiu essa acomodação da palavra de Deus nesse gênero literário, que era o Instagram da época, que era o WhatsApp da época, que eram os celulares da época, eram as cartas. Então a gente, no Novo Testamento, tem 27 livros, desses 27 livros, 23 são só de cartas. Para você ver a importância que é das cartas. Então a gente também tem figuras de linguagem, galera. Pessoal, como é interessante. Vou beber uma água aqui. Figuras de linguagem. A gente vê muito isso na Bíblia. É uma palavra, uma expressão usada em sentido imaginário, não literal. Por exemplo, uma figura de linguagem no Brasil. Se eu falar para você assim, nossa, rapaz, hoje eu cheguei no meu trabalho e engoli sapo hoje, tá? Você vai imaginar que eu engoli sapo? Não. Às vezes você entendeu que eu passei um desaforo, que eu passei uma situação que eu não podia falar nada, né? Que eu tinha que ficar calado. Isso é engolir sapo, não pode responder. Mas imagina você escrevendo isso e alguém dos séculos do tempo de Jesus lesse isso. Ele ia pensar literalmente que você estava engolindo sapo. Não é verdade? Isso é uma figura de linguagem. Então, a Bíblia, por ser outra cultura e outro idioma, também tem figuras de linguagem desse tempo. Por exemplo, ela contém essas figuras de linguagem que têm que ser interpretadas segundo o sentido figurado, não literal, à luz do propósito para que fossem usados, que é o que coloca, né? Então, damos definições breves dos vários tipos de linguagem aqui para você perceber isso na Bíblia. Por exemplo, metáfora é uma comparação implícita entre duas coisas diferentes entre si, ou seja, a substituição de um nome ou uma coisa por outra. Então, a gente percebe isso aí em Gálatas 2:9, Tiago, Cefas e João. A gente vê aí João 6:48, Jesus fala assim: Eu sou o pão da vida. Ele está querendo dizer isso, que ele é um pão? Jesus é um pão? Não, Jesus não é um pão, mas é uma linguagem figurada, é uma metáfora que ele está usando, né? A gente percebe a comparação. Comparação ela expressa entre duas coisas diferentes uma da outra. Então, mediante o emprego de certas palavras de comparação, como, assim, como. Então, a gente vê muito isso. As parábolas de Jesus, né? Então, olha para você, Tiago 1:10, rico passará como a flor da erva. É uma expressão, é uma figura de linguagem, você percebe isso? Não é que o rico é a folha da erva, não, ele vai passar como uma folha da erva, porque ela se seca rápido. Então, 23:7, escribas e fariseus semelhantes aos sepulcros caiados. Eles são os sepulcros caiados? Não, não são. Sepulcro caiado aí no caso seriam os caixões, tá? Não são. Não são é, 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 esse sepulcro, esse lugar de morte. A gente estava falando que eles são vazios, aqueles que eles têm dentro deles é morto, tá morto. Isso que ele está querendo dizer. Então, isso é uma comparação que ele está usando. Uma hipérbole é um exagero deliberado, com o objetivo de enfatizar ou intensificar uma expressão. Então, Galacenses, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. É que nem quando a gente fala assim aqui no Brasil, eu estou morrendo de fome. Imagina você escrever isso, a pessoa que lê vai entender que você está morrendo mesmo, que a fome está te matando, estou morrendo de fome. Não, ele vai entender que você está passando muita fome. Então, é como se fosse isso. É como a gente lê também em um dos profetas diz assim: Eu, Senhor, trarei limpeza de dentes sobre o povo.
Mas o que que Deus queria dizer com limpeza de dentes? Deus é dentista? Não, Deus não é dentista. Tá falando que ele ia derramar fome sobre o povo. Porque se eles não comem, o dente não se suja. Então, essas figuras de linguagem, a gente também tem antropoformismo e antropopatismo, palavras difíceis, né? O que que é essas coisas? Morfo, só lembrar, morfo é corpo físico e patismo tem a ver com sentimentos. Então é uma forma que o autor está escrevendo para dizer que Deus tem uma morfologia, ele tem um corpo, mas não que Deus tenha. É uma forma de fazer com que a gente compreenda, é uma acomodação de linguagem para você e eu entender. Então é atribuir a Deus características físicas e a antropopatia é atribuir a Deus sentimentos humanos. Então a gente vê aqui dois exemplos, Gênesis 19, 29. Lembrou-se Deus de Abraão. Poxa, Deus se esquece? Não é isso que ele está dizendo. Entende? Que a nossa mente às vezes pensa que se lá está escrito uma coisa, então logo o oposto daquilo é uma realidade. Lembrou-se Deus de Abraão. Então o oposto de lembrar é esquecer. Então Deus se esquece? Não, não é isso que Deus se esquece. É porque o texto é literalmente o que está escrito. Se o autor está escrevendo que Deus se lembrou, quer dizer que Deus se lembrou, não que ele esqueceu, não que ele esquece, entende? O que o texto e o autor está escrevendo é exatamente o que ele está dizendo, não algo contrário àquilo. Que às vezes a gente compreende assim, se eu digo alguma coisa para você que é uma verdade, logo você compreende às vezes que o contrário disso é uma possibilidade, mas não é isso que a Bíblia está dizendo aqui, tá? Então, Salmos 10, 12, levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a mão. Deus tem mão, gente? Deus tem corpo assim igual a nós? Não, Deus é espírito, mas é uma acomodação, é uma morfologia, é uma forma de apresentar para nós, para que a gente fique mais claro. Então, até aqui a gente estudou esse primeiro passo do estudo indutivo, que é a observação, definindo como o que o texto diz. Então, no método OIA, o que que é a observação? O que o texto diz. Pegou isso aí? Pega essa chave, que isso aí vai ajudar muito você. A compreensão do texto bíblico, beleza? Então, vamos aqui agora para algumas ajudas práticas para você observar muito bem. Então, a melhor ajuda é um lápis e uma folha de papel, um bloco digital. Coloque o hábito de anotar as suas observações. Quando você estiver lendo, marca lá a interrogação e faça essas perguntas que elas vão te ajudar muito a compreender muito mais o texto bíblico. Sua observação será mais afiada se você confrontar o texto com perguntas. Então, o diálogo não é pecado, gente, perguntar. Isso não está errado, tá? Não tem pecado nisso. Então, quem escreveu isso aqui? Quem fez isso? Para quem escreveu? A quem? Quem era o destinatário? Quem era a pessoa que ia receber essa mensagem? Como essa pessoa escreveu? Como ele, como estava a situação? Como quem recebeu estava? Outra pergunta interessante. O que que essa pessoa fez? Fez o que com a mensagem que ele recebeu? Surgiu efeito? O que que aconteceu? Ela praticou, ela viveu? Outra grande pergunta. Por que essa pessoa escreveu isso? Nada é sem propósito. Tudo tem um propósito, tem uma razão, tem uma causa. Então, por que essa pessoa está escrevendo isso? Por que essa pessoa fez isso? Por que ele disse aquilo? Quando isso aconteceu? O tempo é muito importante. Perceber o tempo, isso vai ajudar a gente com o contexto histórico para entender o tempo que se passava naquele tempo. Onde foi? É outra pergunta muito interessante. Onde foi que aconteceu isso? E com que finalidade o autor escreveu? Ele escreveu querendo o quê? Qual era o propósito dele? Qual o objetivo? Ou qual o objetivo que aquele determinado personagem, aquela determinada pessoa no texto fez? Qual era o objetivo dele em alcançar? Então, essas coisas são muito interessantes. Vou dar aqui outro exemplo para você, é os esquemas. Eles nos ajudam nos nossos estudos. Sumarização, vou apresentar aqui para vocês. Nos ajudam a observar antes de começar a interpretar e aplicar. Você pegar o texto e dividir as partes, os assuntos primordiais desse texto, vai te ajudar a ter um panorama claro do livro, né? Ajudam a organizar o que a gente está observando, o que a gente está interpretando, como a gente está aplicando. Nos ajuda a ter esse quadro panorâmico de um livro assim com os detalhes de cada passagem. Nos ajuda a ver a relação entre as diferenças de um livro
dos outros, vai nos ajudar com ferramentas ministeriais, fazê-los de forma criativa, esses mapas mentais, essas memorizações, esses esquemas sobre o livro, vai nos ajudar a compreender mais fácil, mais rápido, e incluir referências sequenciais. Capítulo um diz isso, capítulo 2 esse assunto, capítulo 3 o outro assunto. Então, olha para você ver aí, ó. Sumarização é um modelo muito bom, gosto muito. Por exemplo, título geral é o que resume o tópico. Você pega o livro, coloca um título geral. Aí depois, primeiro título aí, Família sai de São Paulo para a Itália. É um exemplo. Capítulo 1, versículo 1 até o 22. Aí esse é a divisão maior. Depois você pega uma subdivisão menor, coloca ó, do 1 ao 8 é a saída de São Paulo. Do 9 ao 22 a chegada na Itália. E depois títulos mais específicos sobre os assuntos. Você pode colocar nessas divisões, nos livros bíblicos, dessa mesma forma aqui que a gente está fazendo. Então, para o título dos tópicos menores da sumarização, é importante usar as palavras inspiradas, quer dizer, usar as palavras que estão na Bíblia. Porém, há certa flexibilidade, caso precise de uma preposição, artigo, a, e, ou, não tem problema você colocar, que não tenha no texto para ficar melhor ortograficamente. Mas é muito importante você não fugir daquilo que está escrito. Então, para ser mais seguro, use as palavras do texto que está escrito, tá? Isso vai te ajudar, vai ajudar a gente muito mais. E essa é a nossa aula sobre observação. Não perca a próxima aula que vai ser sobre interpretação, beleza? Então, Deus abençoe.